Então, Dandavat Pranams, hoje, antes da gente começar, eu quero gravar um vídeo de 3 minutos com um texto desse livro lindo chamado The Soul of Book Distribution, a alma da distribuição de livros. Então, eu vou pedir licença para vocês e nós vamos começar a gravação aqui. Atenção, 3 minutos. Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Gostaria de pedir licença a todos vocês que vão assistir esse vídeo, pela graça de Guru Goranga, para ler um trecho do livro de Srila Gurudeva chamado A Alma da Distribuição de Livros. Então, eu vou ler para vocês uma carta que Srila Gurudeva escreve em resposta a seu querido discípulo Kanhaya Lala Prabhu. Ele fala assim: meu querido Kanhaya Lala, que as bênçãos do meu coração sejam todas suas. Todas as glórias a Shri Guru e Goranga, todas as glórias a Shri Radha Vinoda Vihariji. Muito obrigado pelo seu destacado serviço na área de distribuição de livros. Todo o Guru Parampara, o meu amado Srila Gurudeva e eu também, estamos satisfeitíssimos com a sua realização. Essa realização estabelece um exemplo maravilhoso que muito vai inspirar os outros. Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj queria que seus livros fossem amplamente distribuídos em números enormes, a fim de propagar o movimento da consciência de Krishna. Seguindo seus passos, também tenho o mesmo desejo. Prestando esta espécie de serviço, você está pregando a muitíssimos que lerão esses livros agora e também no futuro. A minha contribuição para a atual e a futura geração de devotos está amplamente personificada nos livros que escrevo e traduzo. Esses livros são o meu legado. Devemos sempre nos lembrar de que o conhecimento transcendental dos Vedas deve vir sempre acompanhado pela companhia de almas autorrealizadas. Quando uma nova pessoa recebe um livro, se interessa na consciência de Krishna e entra em contato com os devotos, essa pessoa alcança o fruto máximo, que é Sadhu Sangha. Pelo seu serviço, você está fornecendo um elo valioso neste processo transcendental. Sempre se lembre que, juntamente com a prática de distribuir livros, você deve ler os meus livros e deliberar sobre o conteúdo desses livros na companhia de Vaishnavas de alta classe. Dessa maneira, você sempre será forte, jamais cairá e fará rápido progresso no caminho de Bhakti. As bênçãos do meu coração são sempre suas. Estou especialmente cuidando de você e dos devotos que estão me auxiliando a pregar a missão de Shri Chaitanya Mahaprabhu, seu eterno bem-querente, Swami Vivekananda, o nosso amado e eterno Srila Gurudeva. Vanchakalpa tarubhyascha kripasindubhyacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ok? Então agora nós podemos começar. Estou começando a gravar uma série de vídeos pequenos, estimulando os devotos a fazer o que Srila Gurudeva quer. O que Srila Gurudeva quer? Gurudeva quer que a gente internamente medite em Krishna. Man mana bhava mad bhakto madhyaji man namaskaro. Né? Gurudeva quer o que Krishna quer. Gurudeva não é diferente de Krishna. O mestre espiritual
Sakshadhari Trinasamasta Shastra. Todos os textos sagrados, né? Samasta Shastra, todos os textos sagrados glorificam Shri Guru, essa prakasha, essa manifestação de Krishna, como sendo não diferente de Krishna. Então, quando Gurudeva fala para um discípulo, por favor, ajude a publicar os meus livros e distribuir os meus livros, ele está sendo um instrumento límpido e puro das palavras de lótus de Bhagavan, Rajendanandana Krishna, que se manifesta no mundo material, em comum dos seus avatares. Ele se manifesta como Vyasadeva, né? E ele, como Vyasadeva, ele toma essa providência, sabendo que nós agora nascemos em Kali Yuga. Nós temos a memória curta, somos azarentos, briguentos, sempre perturbados pelos maus da natureza. Então, pensando nisso, Srila Vyasadeva, ele planeja, ele arquiteta essa estratégia. Vou transformar essa tradição oral em tradição escrita. Então, especialmente depois que Mahaprabhu aparece nesse mundo, e se você puder me passar o link também, que eu não estou achando o link agora. Então, especialmente depois que Mahaprabhu aparece nesse mundo, em 1486, ele acentua, ele salienta muitíssimo a importância de mergulharmos no néctar dessa literatura transcendental e distribuirmos esse néctar, né? Porque, em primeiro lugar, nós fazemos sadhana bhajana, porque a gente não pode ajudar as outras pessoas que estão se afogando no oceano da existência material se nós também nos afogarmos com elas. Então, para nós podermos sair desse turbilhão de ondas enormes dos modos da natureza, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer sadhana e bhajana. A gente precisa ler os livros do nosso Gurudeva, saborear os livros do nosso Gurudeva, de todos os acharyas Vaishnavas, Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Prabhuji, se você puder botar o link, que eu não estou achando o link aqui, peraí, deixa eu ver se você já botou. Eu passei para o senhor já. Ah, tá, desculpa, é que eu estou aqui. É o capítulo 20, né? Obrigado. Então é verso 100 e... Então todos os acharyas Gaudiya Vaishnavas, todos eles escrevem literatura transcendental. Isso é uma característica de um acharya Gaudiya Vaishnava. Srila Bhakti Rashakshidhara Goswami Maharaj, Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj, Srila Bhakti Balavatita Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Vinod Thakur, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, os 6 Goswamis, todos eles estão escrevendo literatura transcendental. E esse passatempo, este é um passatempo eterno dos Gaudiya Vaishnavas, né? Então, se nós queremos entender o que é Krishna Lila, Gora Lila, se nós queremos entender o que é Krishna Lila e Gora Lila, a gente precisa entender essa estratégia. A gente precisa entender essa estratégia transcendental que é chamada Brihad Mridanga. Brihad Mridanga. A Mridanga que você tem em casa, que você toca com os outros devotos e devotas, maravilhosa, Balaram Prabhu. Mas as pessoas vão conseguir ouvir só a 1 ou 2 quadras, dependendo da força que você tem para tocar a Mridanga e do aparelho de som que você tem também. 1 ou 2 quadras. Mas a Brihad Mridanga, a Mridanga transcendental do néctar que está imortalizado nos textos sagrados de nosso Gurudeva,
essa midanga ela pode ser ouvida em todas as casas, em todos os cantos, né? Então a gente está no 167 ou 166. Acho que a gente vai ler 166 primeiro, né? Porque a gente vai entrar agora num tato muito importante. Então, é assim, se você, eu sei que Madame Gopal Prabhu está assistindo, talvez algum outro devoto esteja na multidão, não sei, mas se você vier assistir esse nosso encontro, por favor, eu não coloco só uma palhinha, não, eu coloco assim toda a palha do universo. Claro que eu estou exagerando, mas eu coloco muita palha na minha boca, tanto que eu não vou nem conseguir falar com vocês, e humildemente, em nome de Gurudev, em nome do Guru Parampara, em nome de Mahaprabhu Nityananda Prabhu, eu peço, por favor, ajudem a distribuir e, logicamente, a publicar os livros, porque se a gente não publica livros, a gente não distribui livros. Então vamos lá. Gurave, não, esse não já fomos, né? Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurasmitasyam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gatir Nakapi Jai Shri Radhe. Então o verso 166 continuando, o belíssimo Sanatana Shiksha, Mahaprabhu dando Shiksha, Shri Chaitanya Shikshamrita, né? O néctar das instruções de Mahaprabhu. Ele fala Swayam Rupa Swayam Prakash Due Rupe Spurti Swayam Rupe Eka Krishna Braja Gopa Murti. A forma original do Senhor, Swayam Rupa, ela se manifesta sob duas formas. Então, Brajantanandana Krishna, ele vai se manifestar sob duas formas, Swayam Rupa e Swayam Prakash. Sob sua forma original, como Swayam Rupa, Krishna é observado como um vaqueirinho em Vrindavana. Então, Krishna tem a sua belíssima Swayam Rupa. Prabhava Vaibhava Rupa Dvividha Prakash Ekavapu Bahu Rupa Yaiche Hoila Ras. Sob sua forma original, Krishna se manifesta sob dois aspectos. Então Krishna, Brajantanandana Krishna, ele se manifesta como Prabhav e Vaibhav. Ele expande uma forma original, que é Swayam Rupa, em muitas, como ele fez durante a dança Rasa Lila, né? Então, tátua lindíssimo, né? Krishna tátua de máxima qualidade. Mahishi Vivahi Hoila Bahu Vida Muti Prabhava Prakash E Shastra Parasiddhi. Quando o Senhor se casou com 16.108 esposas em Dwarka, ele se expandiu em muitas formas. Essas expansões e as expansões que se manifestam na dança da raça chamam-se Prabhav Prakash, segundo as orientações do Shastra. Shastra Parasiddhi. Isso é determinado pela referência aos textos sagrados. Então, Mahaprabhu, ele é o próprio Shastra. Ele é a personificação de Bhakti Shastra, Veda Shastra, Dharma Shastra. Mas ele, para dar exemplo, ele está citando copiosamente, ele está citando Shastra. Mahishi Vivahi Hoila Bahu Vidamurti Prabhava Prakash E Shastra Parasiddhi. Então Mahaprabhu não fala um centésimo de milésimo de uma parte de uma letra que não seja Veda Shastra. Claro que não seja especialmente Bhakti Shastra. E que não seja mais especialmente Gaudiya Vaishnava Bhakti Shastra. Então, isso é Mahaprabhu. Essa é a glória infinita do Gauranga Mahaprabhu. Sobhari Adipraya Se Kaya Vyuhanaya Kaya Vyuha Hoile Naradera Vishmaya Naya. Então, as expansões Prabhav Prakash do Senhor Krishna não são como as expansões do sábio Sobhari.
Se fossem, Narada não teria ficado impressionado ao vê-las. Então aqui Mahaprabhu está diferenciando Sobari Adi, né? As expansões que Sobari Muni tem o poder místico de manifestar. Não, Prabhava Prakash é um outro nível de expansão que fez com que Narada Muni ficasse impressionado. Aí o Mahaprabhu deve contar agora. Chitram Bhataitad Ekena Vapusha Yugapad Prithak Viheshu Duyashta Sahasram Striya Eka Udavahat. É impressionante que o Senhor Krishna, que é singular e inigualável, tenha se expandido em 16.000 formas semelhantes para casar-se com 16.000 rainhas em seus respectivos lares. Então isso é Narada Muni falando. Mahajana, né? Narada Muni, Mahajana, um dos 12 Mahajanas, uma das 12 maiores autoridades védicas de todos os tempos. E ele está impressionado quando ele tem darshan da Prabhava Prakash de Krishna em Dwarka, que Krishna manifesta da sua própria forma transcendental como Dwarka Disha Krishna, para satisfazer o coração de suas devotas, de suas rainhas amadas. Seivapuse Akriti Pritak Yadi Bhase Bhava Vesha Bhedanama Vaibhava Prakasha. Se uma forma ou aspecto se manifesta de maneira diferente, segundo diferentes aspectos emocionais, esta forma chama-se Vaibhava Prakash. Então primeiro Mahaprabhu descreve Prabhava Prakash, não é? Mas agora está descrevendo Vaibhava Prakash, porque essa Vaibhava Prakash também é uma manifestação do próprio Bhagavan, Brajendananda Krishna, ou do próprio Dwarkadisha Krishna, mas com um humor diferente, tem um bhav, por isso chama-se Vaibhav, Bhava Avesh, né? O verso diz Seivapu, Seyakriti Prithag, diferente, Yadi Bhase Bhava Avesha. Se naquela forma se manifesta uma emoção de êxtase diferente, então essa manifestação chama-se Vaibhav Prakash. Ananta Prakash Krishnera Nahi Murti Bhed Akara Varna Astra Bhede Nama Vibhed. Quando o Senhor Krishna se expande sob inúmeras formas, não há diferença entre essas formas. Porém, devido a aspectos diferentes, cores corpóreas, cores corpóreas e armas diferentes, os nomes dessas manifestações, dessas prakashas, são diferentes. Então, por um lado, não há diferença, porque todas são prakash de Swayam Prakash, né? Então, Swayam Rup, a própria forma de Krishna original, e Swayam Prakash, a própria manifestação de Krishna, né? Então, por isso não há diferença. Tattva Siddhanta, não há diferença. Mas, como há nuances diferentes, cores diferentes, Ramchandra verde, né? Ramchandra é verdinho, Mahaprabhu é douradinho. Armas, né? Diferentes manifestações de Vishnu com os quatro símbolos em mãos diferentes, né? Então os nomes são diferentes. Anecha samskritatmano vidina bihitenate yajanti tvan mayastvam vai bahumurtyeka murtikam.
Em diferentes escrituras védicas, há regras e princípios reguladores prescritos para se adorar diferentes classes de formas. Quando alguém se purifica por intermédio desses regulamentos, essa pessoa adora a você, a Suprema Personalidade de Deus. Embora se manifeste sob muitas formas, você é um só. Olha que verso lindo, hein? Isso é 10º canto, verso 47. Perdão, 10º canto, capítulo 47. Verso número 7. Então, Prabhupada diz aqui que esse verso citado do Srimad Bhagavatam capítulo 40, verso 7. Prabhupada continua: nos Vedas se afirma que o único torna-se muitos. Eko Bahu Syam. Então, Eko Krishna. Bahu Krishna também, que são expansões que não são diferentes dele. Então, a Suprema Personalidade de Deus se expande de várias formas: Vishnu Tattva, Jiva Tattva e Shakti Tattva. Segundo os textos védicos, há diferentes princípios reguladores para a adoração a cada uma dessas formas. Se aproveitamos os textos védicos e nos purificamos seguindo os regulamentos, acabamos por adorar a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Krishna diz na Gita: Mama Vatmanvartante Manusha Pata Sarvashaha. A adoração aos semideuses, em certo sentido, é a adoração à Suprema Personalidade de Deus, mas essa adoração é tida como a Avidi Purvakam. Ela é imprópria. Na verdade, a adoração aos semideuses se destina àqueles que não são inteligentes. Quem é inteligente considera as palavras da Suprema Personalidade de Deus. Sarvadham Parityaja Mamkam Sharanam Vraja. Aquele que adora os semideuses adora o Senhor Supremo indiretamente. Porém, segundo as Escrituras reveladas, não há necessidade de adorá-lo indiretamente. Podemos adorá-lo diretamente? Simples. Vaibhava Prakash Krishnera Shiv Balaram Vanamatra Beda Sava Krishnera Sama. A primeira manifestação, agora Mahaprabhu está adentrando esse tattva. Ele falou de Prabha Prakash, né? Ele falou de Swayam Rupa, Swayam Prakash. E agora ele está falando que a primeira manifestação, Vaibhava Prakash Krishnera Shri Balaram. A primeira manifestação do aspecto Vaibhav de Krishna é Balaramji. Balaram é branquinho, Krishna é pretinho. Shri Balaram e Krishna têm cores de corpo, cores corpóreas diferentes. Caso contrário, Shri Balaram é igual a Krishna sobre todos os aspectos. Muito lindo, né? Então, Prabhupada agora vai citar Srila Bhaktivinoda Thakur para entendermos a diferença entre Swayam Rupa, Tadekatma Rupa, Avesh, Prabhav e Vaibhav. Srila Bhaktivinoda Thakur dá ou faz a seguinte descrição: a princípio, Krishna tem 3 aspectos corpóreos. Primeiro, Swayam Rupa, como o vaqueirinho de Vrindavana. O segundo, Tadekatma Rupa, que se subdivide em Swamshaka e Vilas. E o terceiro, Avesha Rupa. Então agora, Srila Bhaktivinoda Thakur vai descrever o que é Swamshaka, que é uma das 2 subdivisões de Tadekatma Rupa. Swamshaka, ou as expansões da potência pessoal, são Karanadakashaya Vishnu
Garbhodakashaya Vishnu, Kshirodakashaya Vishnu, e as encarnações tais como Kurma, Matsya, Varaha e Nishinha. Então esses são chakas, são expansões da potência pessoal de Krishna. Agora, descrição dessa segunda categoria, segunda subdivisão, Tadekatma Rupa, Vilas Rupa. Então, Vilas Rupa tem uma divisão Prabhav, que inclui Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna e Aniruddha. Também há uma divisão Vaibhav, na qual há 24 formas, que incluem os segundos Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. Para cada um desses, há 3 formas. Por isso, há 12 formas ao todo, certo? 4 se expandem em 3 vezes 4 vezes 3, 12. Essas 12 formas constituem os nomes predominantes dos 12 meses do ano, bem como as 12 marcas de Tilaka no corpo. Keshava, Om Keshavaya Namaha, Om Narayana Namaha, Om Madhavaya Namaha, Om Govindaya Namaha, Om Vishnavaya Namaha, Om Madhusudanaya Namaha, Om Trivikramaya Namaha, Om Vamanaya Namaha, Om Shidaraya Namaha, Om Rishikeshaya Namaha, Om Padmanabhaya Namaha, Om Damodaraya Namaha, Om Vasudevaya Namaha. Mas enfim, cada uma das 4 personalidades de Deus, ou seja, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha, expande-se sob 2 outras formas. Desse modo, há 8 formas, tais como Purushottama, Achyuta, etc, etc. As quatro formas, ou seja, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha, as 12 Keshava, Narayana, Madhava, Govinda, etc. E os 8 Purusha, Achyuta e assim por diante, todas elas juntas compreendem 24 formas. Essas formas recebem nomes diferentes de acordo com a localização das armas que seguram em suas 4 mãos. Lindíssimo, hein? Lindíssimo esse comentário, hein? Em poucas linhas, néctar, tátua, nectário, para a gente estudar muito, né? Aí Mahaprabhu continua: Vaibhav Prakash Yaitya Devaki Tanuja Dvibhuja Swarupa Kabo Kabo Hoyas Chaturbhuj. Então agora Mahaprabhu está dando exemplos. Ele diz: um exemplo de Vaibhav Prakash é o filho de Devaki. Às vezes ele tem 2 mãos e às vezes 4. Significado: quando o Senhor Krishna nasceu, ele surgiu fora do ventre de Devaki como Vishnu, com 4 mãos. Então Devaki e Vasudeva lhe ofereceram orações e pediram-lhe para que assumisse sua forma de 2 braços, de 2 mãos. O Senhor imediatamente assumiu a sua forma de 2 mãos e mandou que fosse transferido para Gokul, no outro lado do rio Jamuna. Né? Ele surge para satisfazer os seus devotos, Devaki e Vasudeva. Ele se manifesta com uma forma de 2 braços e em seguida ele pede: por favor, me leve para Gokula. Ekale Dvibhuja Nam Vaibhava Prakash Chaturbhuja Hoile Nam Prabhava Prakash. Quando o Senhor tem uma forma de 2 mãos, ele chama-se Vaibhava Prakash. Olha que interessante. E quando ele tem uma forma de 4 mãos, ele se chama Prabhava Prakash. É outra visão, né, desses 2 termos, né? Uma outra percepção dessas 2 expressões que Mahaprabhu está revelando para Sanatana Goswami Pada, né? Se ele tem 2 mãos, ele é Vaibhava Prakash. Se ele tem 4, ele é Prabhava Prakash. Swayam Rupera Gopa Vesh Gopa Abhiman
Vasudevera Kshatriya Vesh Ame Kshatriya Dhyan. Olha só que lindo agora. Sob sua forma original, Swayamrupera Gopa Vesh. O Senhor se veste como um vaqueirinho e pensa ser um vaqueirinho. Ele tem Gopa Abhiman, né? Se eu tenho um Abhiman de ser carioca e ser maluco, não sei o quê, né? Eu tenho esse Abhiman porque Krishna tem. Se eu posso fazer esse movimento com as mãos, é porque Krishna primeiro faz esse movimento, eternamente. Isso chama-se Abhiman. Então Krishna, na sua forma original, ele tem Gopa Abhiman. Ele se veste como vaqueirinho e ele pensa como um vaqueirinho. Ele pensa ser um vaqueirinho. Vasudevere Kshatriya Vesh Ame Kshatriya Gyan. Quando ele aparece como Vasudeva, filho de Vasudeva Devaki, a sua roupa e a sua consciência são as de um Kshatriya, um guerreiro. Forte, hein? Muito forte. Muito lindo, na verdade. Saundarya Aishwarya Madhurya Vaidagya Vilas Brajendra Nandane Iha Adhika Ulas. Ao compararmos a beleza, a opulência, a doçura e os passatempos intelectuais de Vasudeva, o guerreiro, a Krishna, o vaqueirinho, filho de Nanda Maharaj, percebemos que os atributos de Krishna são mais agradáveis. Esse é Mahaprabhu, né? Então, se você vai comparar o que Vasudeva Krishna, o guerreiro, manifesta em termos de beleza, opulência, doçura e intelectualidade, passatempos intelectuais. Ele senta lá na Sudharma, em Dwarka, fica lá sentadinho na Sudharma, no prédio que foi construído no complexo de Dwarka Puri, para ele deliberar sobre os assuntos reais. Então ele precisa usar o seu intelecto, pensar em estratégias, né? Conversar com seus generais. Então, quando você compara essa situação de Krishna com o vaqueirinho, o filho de Nanda Baba, Brajendra Nandana, ele é o filho do rei de Braj. Você vê que os atributos de Krishna são mais agradáveis. E tudo isso no âmbito da completa transcendência. Nada de mundano, né? Nada, absolutamente nada de mundano. Govindera Madhuri Deki Vasudeva Kshobha Se Madhuri Ashodite Upajaya Loba. De fato, Vasudeva fica perturbado só de ver a doçura de Govinda. Então, Vasudeva Krishna, só por ele ver a doçura de Govinda, ele fica e desperta nele uma cobiça transcendental de desfrutar a mesma doçura. É o próprio Vasudeva, que não é diferente de Krishna. Ele vê aquele menino, aquele Gopalinha, e ele fica com essa cobiça. Udgirnad bhuta madhuri pari malasya bhira lilasya me Dvaitam hanta samikshayan muhuraso chitriyate charana Cheta kili kutuhalo taralitam satyam sakhe mamakam Yasya preksha swarupatam brajavadhu swarupyam avichati. Isso é Lalita Madhava de Rupa Goswami Pada. É Vasudeva em Dwarka, Krishna, Vasudeva Krishna, falando em Dwarka. Meu querido amigo, este ator dramático parece uma segunda forma do meu próprio eu, como um quadro, um retrato. Ele manifesta meus passatempos como vaqueirinho, inundando-se em doçura e fragrância maravilhosamente atraentes, que são tão queridas
para as donzelas de Braj. Quando eu vejo essa manifestação, meu coração fica excitadíssimo, fica perturbadíssimo. Eu anseio por esses passatempos e desejo uma forma exatamente como a das donzelas de Braj. Então, Vasudeva Krishna, né? Ele está possivelmente, deixa eu ver que canto, esse é Lalita Madhava, ele está possivelmente falando com o seu amigo mais querido, Uddhavaji, né? Está fazendo uma revelação muito íntima para Uddhavaji. Imagina você estar diante de Krishna, Vasudeva Krishna do Dwarka, e ele chegar para você e falar assim: uau, essa forma desse vaqueirinho, ela é tão encantadora, a lila dele é tão doce, eu preciso aparecer, eu preciso nascer em Vrindavan como uma vaqueirinha para poder desfrutar desses passatempos com Krishna. Olha só, se Vasudeva Krishna fala isso, o que nós não vamos falar? Não é? Mathuraya yache Gandharva nitya darashani Puna dwara khate yache chitra vilokani. Um caso da atração de Vasudeva por Krishna ocorreu quando Vasudeva assistiu à dança Gandharva em Mathura. Outro evento, outra ocorrência foi em Dwarka, quando Vasudeva ficou surpreso de ver um quadro de Krishna. Algum artista plástico fez uma pintura de Krishna, como o Baba, né? Como é que é o nome dele? Sharma. Ele é um grande artista religioso que faz umas pinturas muito lindas de Radha Krishna. Ele é um sadhaka, né? Todo dia ele vai onde ele mora, no templo de Vishnu, porque ele adora Lakshmi Narayana, né? Mas é um sadhaka. Aparikalinta purvakas chamatkara kari spurato mama gariyam esha madhurya puraha ayamaham apihanta prekshayam lubdha chetaha sarabasam upabhoktum kamaye rajikeva. Lalita Madhava de novo, Rupa Goswami. Falado um verso que Vasudeva Krishna fala em Dwarka. Quem manifesta uma abundância de doçura maior do que a minha, que jamais foi experimentada antes e que causa espanto a todos? Quem é essa pessoa que pode manifestar uma doçura maior do que a minha? Ai de mim, eu próprio, minha mente confusa ao ver esta beleza, impetuosamente desejo desfrutar dela, assim como Srimati Radharani faz. Uau! Então, assim, a cobiça de Vasudeva Krishna, né? Ele quer estar na mesma posição que Srimati Radhika, né? Esse verso foi falado por Vasudeva Krishna Dwarka e também está registrado no Lalita Madhava de Rupa Goswami. Então, olha só, Rupa Goswami fala, no seu sadhana bhajana perfeito, a sua meditação perfeita, ele assiste a esse passatempo e ele registra no Lalita Madhava o benefício de todas as almas condicionadas. Sevapo bhina bhashe kichu binakar bhava vesha kriti bhede tadikatma namatara. Quando esse corpo se manifesta de uma forma um tanto diferente e seus aspectos são um tanto diferentes do ponto de vista da emoção e da forma transcendentais, esse corpo chama-se Tadikatma. Então Mahaprabhu continua explicando, ele deu exemplos da manifestação de Vasudeva Krishna, comparando-a com o próprio Krishna, que é Swayam Rupa Pradyumnananda. Tadikatma Rupe Vilas Swamsha Dui Bhed Vilas Swamshera Bhede Vivida Vibhed.
sob a forma, ou sob a que se chama Tadekatma Rupa, há vilas, expansões para passatempos, e swamsha, expansões pessoais. Consequentemente, há duas divisões. Segundo o passatempo, ou vilas, e a expansão pessoal, ou swamsha. Swamsha é a expansão de swa, dele próprio, né? Amsha, swa, amsha. Então, segundo essas duas expansões, há diversas diferenças. Aí agora Prabhupada vai citar do Lago Bhagavatamrita. Não me lembro, Lago Bhagavatamrita. E a Rupa Goswami Pada também, né? Não me lembro agora. Swarupam anyakaram yatasya bhati vilasataha prayenatma samam shaktya sa vilaso nigadhyate. Quando o Senhor manifesta inúmeras formas com diferentes aspectos, por sua potência inconcebível, essas formas chamam-se vilas vigrahas. Então ele manifesta inúmeras formas com aspectos diferentes pela sua potência inconcebível. Então assim foram descritas as vilas vigrahas de Krishna. Agora Prabhupada cita novamente o Lago Bhagavatamrita para descrever as expansões Swamsha, que não são expansões de passatempo, são expansões pessoais. Tadrisho Nirna Shakti Yo Vyanakti Swamsha Iritaha Sankarshanadir Matsyadir Yatatata Swadhamasu. Quando uma forma de Krishna não é diferente da forma original, mas é menos importante e manifesta menos potência, chama-se Swamsha. Exemplos de Swamsha, expansões Swamsha, podem ser encontrados entre as formas quádruplas do Senhor que moram em seus respectivos lares, começando com Sankarshan, Vasudeva, Pradyumna e Aniruddha. E também outros exemplos de Swamsha são os Purusha Avataras, né? Shira Dakashaya Vishnu, Garbha Dakashaya Vishnu e Karna Dakashaya Vishnu. Os Lila Avataras, os Manvantara Avataras e os Yuga Avataras, né? Como Swayambhuva Manu, né? Yuga Avatar, né? Os avataras que se manifestam para cada era, e os Lila Avataras, os avatares que se manifestam para realizar lilas específicas. Prabhava Bhava Bheda Vilas Dvidhakara Vilasera Vilasa Veda Ananta Prakar. Novamente, as formas Vilas subdividem-se em duas categorias. As formas de passatempos. Umas são chamadas Prabhava e outras Vaibhava. Novamente, os passatempos dessas formas são de variedade ilimitada. E olha só, estamos, pela misericórdia de Mahaprabhu e de Sanatana Goswami Pada, estamos, como se diz, mergulhados no oceano de Krishna Tattva. Procurando conceber o inconcebível, né? Perceber o imperceptível, tocar o intocável, né? Prabhav Vilas Vasudeva Sankarshan Pradyumna Aniruddha Mukhya Charija. As quatro expansões principais chamam-se Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna e Aniruddha. Então elas são chamadas de Prabhav Vilas. Vamos ver se o Mahaprabhu explica com mais detalhe o que é Prabhav Vilas. Braja Gopa Bhav Ramer Pure Kshatriya Bhavan Vana Veshe Bhed Tate Vilas Tarana.
Balaram, que tem a mesma forma original de Krishna, é ele mesmo, um vaqueirinho Vrindavan. E ele também se considera membro da raça Kshatriya em Dwarka. Desse modo, sua cor e sua roupa são diferentes. E ele se chama forma de passatempo de Krishna. Ele é uma forma de passatempo de Krishna. Então, esse agora, a Prabhu está descrevendo Balaram, Nityananda Prabhu. Vaibhav Prakashi Ara Prabhav Vilas Eka Imurti Baladev Bhava Bhede Bhas. Shri Balaram é uma manifestação Vaibhava Prakashi de Krishna. Tem cor diferente. Né? Ele também se manifestou como as expansões quádruplas originais, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. Estas são expansões Prabhavilas, com diferentes emoções. Como Mahaprabhu, pessoalmente, ele revela uma emoção de Vasudeva, Krishna, né? Em relação à beleza estonteante de Krishna. Adi Chatur Vyuha Inhara Keha Nahisam Ananta Chatur Vyuha Ganera Prakatyakara. A primeira expansão do Chatur Vyuha, ou as Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha, é singular, a primeira expansão. Nada se compara a elas. Essas expansões quádruplas são a fonte de expansões quádruplas ilimitadas. Uau! Olha que revelação, hein? Adi Chatur Vyuha, as originais. Adi. Elas são singulares. Inhara Keha Nahisam. Mas Ananta Chatur Vyuha Ganera Prakatyakara. Mas elas são a causa, essas quatro originais, são a causa de ilimitadas Chatur Vyuha, Ananta Chatur Vyuha. Vai entender, né? Vai entender a estrutura da existência de Krishna, que é a suprema verdade absoluta. E como o Prabhupada dizia, quando você fala o nome Deus, esse nome não abrange todas as opulências de Krishna, todas as facetas da personalidade de Krishna, né? Krishnera Ichari Prabhav Vilas Dwarka Mathura Puri Nitya Inharavas. Essas quatro formas Prabhav de passatempos do Senhor Krishna moram eternamente em Dwarka e Mathura, né? Então eles vão aparecer nesses lugares, assumir diferentes nomes, não é? De acordo com a Lila, mas eles estão eternamente, assim como esses lugares também existem eternamente no mundo espiritual. Eichari Hoite Chabisha Muti Parakash Astra Bede Nama Beda Vaibhav Vilas. Das expansões quádruplas originais manifestam-se 24 formas. Elas diferem segundo a posição, o posicionamento das armas em suas quatro mãos. E elas chamam-se Vaibhav Vilas. Essas que se expandem das expansões quádruplas originais são Vaibhav Vilas. Purna Krishna Chatur Vyuha Lanya Purvarupe Paravyama Madi Vaise Narayana Rupa. O Senhor Krishna se expande de novo. E dentro do Paravyama, o céu espiritual, ele se encontra na sua plenitude como Narayana de quatro braços, acompanhado por expansões da forma quádrupla original. Uau! Então, quando Krishna se expande de novo, ele se manifesta como Narayana, que é acompanhado por expansões de Vasudeva, Pradyumna, Sankarsana, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna.
Aí Prabhupada diz que no topo, no cume do Paravyoma, o céu espiritual, fica Goloka Vrindavana, que se subdivide em 3 partes. Goloka Vrindavana. 2 das partes, chamadas Mathura e Dwarka, são as residências de Krishna sob suas formas Prabhavilas. Balaram, a Vaibhava Prakash de Krishna, mora eternamente em Gokula. Da Prabhava Vilas quádrupla, 24 formas da Vaibhava Vilas se expandem. Uau! Cada uma delas tem 4 mãos segurando armas em diferentes posições. O planeta mais elevado do céu espiritual é Goloka Vrindavana. E abaixo desse planeta está o céu espiritual, o próprio céu espiritual. Nesse céu espiritual, o próprio Krishna tem 4 mãos. E ele se encontra nesse céu espiritual como Narayana. Olha que riqueza, hein? A lila transcendental de Krishna, todas as suas manifestações. Puna Krishna, não. Tana hoite puna chaturvyuha parakash avarana rupechari dikyanavas. Deste modo, as formas quádruplas originais manifestam-se de novo num segundo conjunto de expansões quádruplas. As residências dessas segundas expansões quádruplas cobrem as 4 direções. Uau! A ocupação do espaço transcendental. Chari Janera Puna Pritak Tina Tina Murti Keshavadi Yaha Hoite Vilasera Puti. De novo, essas expansões quádruplas se expandem 3 vezes, começando com Keshava. Essa é a consecução. Não. That's the fulfillment. Não, esta é a realização das formas de passatempo. A plenitude das formas de passatempo. Altamente esotérico, né? Chakradi Dharana Bhedenam Bhedasab Vasudever Muti Keshava Narayana Madhav. Do Chaturvyuha há 3 expansões de cada uma das formas, né? Então são 12. E elas recebem nomes diferentes segundo a posição das armas. As expansões Vasudeva são As expansões Vasudeva são Keshava, Narayana e Madhava. Sankarshanera Murti Govinda Vishnu Madhusudana e Anya Govinda Nahi Brajendananda. As primeiras expansões de Vasudeva, Keshava, Narayana e Madhava. As expansões de Sankarshan, Govinda, Vishnu e Madhusudana. Este Govinda é diferente do Govinda original, pois ele não é filho de Maharaj Nanda. Pradyumnera Murti Trivikram Vamana Shridhar Anirudera Murti Rishikesh Padmanabha Damodar. As expansões de Pradyumna são Trivikram, Vamana e Shridhar. E as expansões de Aniruddha são Rishikesh, Padmanabha e Damodar. Perfeito, né? Perfeitamente protegidos com Tilak. Dwadasha Masera Devata e Bharajan Marga Shirshi Keshava Paushe Narayana. Esses 12 são as deidades predominantes, ou as deidades que regem os 12 meses. Keshava é a deidade é a deidade predominante de Agrahayana, e Narayana é a deidade predominante de Pausha. Pausha é o mês de dezembro e janeiro, e Agrahayana é o mês de novembro e dezembro. Keshava e Narayana são as deidades que presidem sobre esses meses.
Magera Devata Madhava Govinda Phalguni Chaitra Vishnu Vaishakhi Shri Madhusudana. A deidade que predomina sobre o mês de Magha é Madhava, e a deidade que predomina sobre o mês de Phalguna é Govinda. A deidade Vishnu é a deidade que predomina sobre o mês de Chaitra, e Madhusudana é a deidade que predomina sobre o mês de é a deidade predominante de Vaishakha. Então vamos ver aqui os meses. Phalguni, o mês de Phalguna, quando Mahaprabhu nasce, fevereiro, março. Chaitra, o mês de março, abril. Vaishakhi, o mês de abril, maio. E também é Magha, o mês de janeiro, fevereiro. Então tudo explicado perfeitamente, cientificamente, por Gauranga Mahaprabhu. Jyaste Trivikram Ashade Vamana Devesh Shavane Shridhari Bhadri Deva Rishikesh. No mês de Jyasta, a deidade predominante é Trivikram. Em Ashadha, a deidade é Vaman. Em Shavana, a deidade é Shridhar. E em Bhadra, a deidade é Rishikesh. Então toda a criação cósmica, todos os planetas, tudo tem a ver com Krishna. Então, o mês de Jyasta, maio, junho. Ashade, junho, julho. Vamana, Shavana, julho, agosto. Bhadra, agosto, setembro. São os meses védicos. Ashwini Padmanabha Kartike Damodar Radha Damodara Anya Brajanda Kona. Ashwini, o mês de Ashwina é predominado, tem como regente a deidade chamada Padmanabha. E Kartik, Damodara Vrata, Damodara Mas, é regido por Damodara. Este Damodara é diferente de Radha Damodara, o filho de Nanda Maharaj em Vrindavan. Dwadasha Tilaka Mantra Ei Dwadasha Nam Achamani Einam Sparsha Tatatstan. Ao colocar as 12 marcas de Tilak nos 12 lugares do corpo, é preciso cantar um mantra que consiste nesses 12 nomes de Vishnu. Após a adoração diária, quando se unta diferentes partes do corpo com água, esses nomes devem ser cantados enquanto se toca em cada parte do corpo. Om Keshavaya Namaha, Om Narayana Namaha, Om Madhavaya Namaha, e assim por diante. Enquanto marcamos o corpo com Tilak, devemos cantar o seguinte mantra, que consiste nos 12 nomes do Senhor Vishnu. Lalate Keshavam Dhyayem Narayanam Matodare Vakshastale Madhavantu Govindam Kanta Kupake Vishnum Cha Dakshine Kuksho Baho Cha Madhusudanam Trivikramam Kandharetu Vamanam Vam Parshake Shridaram Vamabahotu Rishikeshantu Kandhare Priste Cha Padmanabham Cha Katyam Damodaram Nyaset. Quando marcamos a testa com Tilaka, precisamos nos lembrar de Keshava. Quando marcamos o baixo abdômen, precisamos lembrar de Narayana. Para o peito, aqui no meio do peito, devemos lembrar de Madhava. E quando colocamos a Tilaka aqui nesse buraquinho do pescoço, aqui está falando the hollow of the neck, no buraco do pescoço, devemos lembrar de Gobind. O Senhor Vishnu deve ser lembrado enquanto marcamos o lado direito do estômago. E Madhusudana deve ser lembrado, é isso mesmo, o lado direito do estômago. E Madhusudana deve ser lembrado quando marcamos o braço direito. Trivikram deve ser lembrado quando marcamos o ombro direito. E Vamana deve ser lembrado quando marcamos o lado esquerdo do estômago. Shridhar deve ser lembrado quando marcamos o braço esquerdo. E Rishikesh deve ser lembrado quando marcamos o ombro esquerdo. E Padmanabha e Damodara devem ser lembrados quando marcamos as costas. Muito importante, né?
transformando o nosso corpo em Hridaya Mandir. Eichari Janera Vilas Mutiara Ashtalana Tan Sabara Nama Kahi Suna Sanatana. De Vasudeva Sankarsana Pradyumna Niruddha, há 8 expansões de passatempo adicionais. Ó Sanatana, por favor, ouça enquanto menciono os nomes delas. Então nós vamos encerrar aqui, porque já são 8h28. Então amanhã nós começaremos do verso 203 do Madhya Lila, capítulo 20. Certo? Vamos ao capítulo 20. E eu estava, enquanto eu lia, me ocorria simplesmente o seguinte, que nós precisamos ler Rupa Shiksha Sanatana Shiksha Ramananda Samvad, primeiro capítulo, Guru Deva, primeiro capítulo sobre os gurus, e o 4º capítulo, Madhya Lila, primeiro e 4. Nós devemos ler assim como se estivéssemos fazendo uma guirlanda ao longo da nossa vida, né? E nós vamos pegar essa guirlanda no final da nossa vida e nós vamos colocar em volta da cabeça, do pescoço de Brajendanandana Shyamasundara Satyanandana Gaura Hari. Na verdade, nós devemos fazer 2 guirlandas, né? 3, 4, 5, 6, 7, devemos fazer. Cada vez que a gente lê, a gente vai fazer uma guirlanda, porque a gente aí vai colocar uma guirlanda em volta do pescoço de Brajendanandana Krishna, em volta do pescoço de Satyanandana Gaura Hari, em volta do pescoço de Shrimati Radhika, Lalita Vishaka. E primeiro, logicamente, nós vamos colocar uma guirlanda em volta do pescoço de cada um desses acharyas, sem cuja misericórdia não temos nada. Não temos nada, não somos nada, não cantamos o santo nome, não fazemos sadhana, nada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Satyanandana Gaura Hari, Gauranga Mahaprabhu ki Jai, Jai Nityananda Rai, Pachita Pavana Nityananda Prabhu ki Jai, Srila Prabhupada Pachita Pavana ki Jai, Srila Gurudev Pachita Pavana ki Jai, Rupanuga Guru Bhaga ki Jai, Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Jai Shri Radhe, Jai Shri Radhe, Jai Radhe Shyam. Oops. Vanchakalpatarubhishcha Kripa Sindhubhya Vacha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha
Dandavat pranams, Jai